Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje nós vamos conversar com a professora Vali Ferreira Luman de Jesus. Voltamos já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje nós estamos aqui com a professora Vali Ferreira Luman de Jesus. E agora na presidência da APAMPESP. Tudo bem, Vali? Tudo jóia, tudo bem. Como que é agora estar na presidência de uma associação de professores aposentados? Como eu ajudei a fundar a associação, desde o primeiro momento eu sempre estive ao lado da Zilda, fomos sempre uma dupla trabalhando sempre nós. E ela cresceu nas nossas mãos, mas sempre eu era ali. A Zilda era presidente, né? E eu trabalhando ao lado dela sempre. No momento está sobrecarregado. Tem que puxar toda uma diretoria agora, né? Porque fizeram realmente uma dupla, você e a professora Zilda. A professora Zilda faleceu e a professora Vali agora é a presidente da APAMPESP. Mas, professora Vali, a senhora tem umas histórias de vida aí interessantes. Vamos conhecer um pouquinho isso. Como é que foi naquele momento ser professora primária? Que hoje não é mais, hoje chamam de PEB 1. Hoje o conjunto é o quê? Ensino fundamental, é isso? Mas ensino básico. Mas acontece que naquele tempo, né, quando me formei em 1952, para começar em 53, morando no interior, ainda fiz o normal na Caetano, tinha uma professora de metodologia didática muito assim, delicada, e parece que eu não tinha jeito para a coisa. Mas eu fui lecionar lá perto da minha terra, praticamente fazia quase parte da minha terra, num lugar, era a divisa do estado de São Paulo e Minas. Pertencia a minha escola a Águas da Prata e ficava na divisa São Paulo e Minas. Era uma estação de estrada de ferro que existe até hoje, chamada Cascata, da Mogiana. Então, sai daqui, da Caetano, para lecionar para crianças lá, né? Simples. Mas é muito gostoso, é muito gratificante a gente ensinar e ver o que a criança aprende, como chega, né? E burilando, se bem que eu não tenho a qualidade que a Zilda tinha de alfabetizadora, mas... E depois professora secundária, aonde? Lá também ou não? Mudou de cidade? Não, agora já foi quando eu mudei para São Paulo, eu lecionei também em ginásio do estado. Eu trabalhava na Moca e lecionei na região, né, ali da Zona Leste, lecionei em 2 ginásios do estado aqui em São Paulo. E depois coordenadora pedagógica também aqui em São Paulo, diretora de escola aqui também? Também. Não foi São Paulo, não fui diretora em São Paulo. Eu fui coordenadora ainda em São Paulo, na mesma região, ali da Vila Alpina. Também um trabalho muito gostoso, muito bom, que foi ser coordenadora pedagógica. Foi muito bom, uma escola de 2º grau, deliciosa. Se bem que agora eu ouvi dizer que até fechou a escola, eu tenho até medo de falar, porque é um crime se fechou. Mas... depois prestei concurso, a gente sempre quer subir na carreira, prestei concurso para diretor de escola
escolhi na estrada de Parelheiros a minha escola. Fui para uma região totalmente diferente. Fiquei quase um ano. Na primeira remoção, vim para Diadema, um local, uma escola também muito gostosa, simples, e que eu tive a oportunidade de fazer muita coisa pela escola. Eu me orgulho bastante de tudo que eu consegui pela escola em um ano. Logo depois eu fui a minha região, lá onde eu havia lecionado, me chamaram para substituir supervisor de ensino na região ali da Vila Prudente, Vila Alpina. Então, mesmo sendo efetiva de uma escola em Diadema, eu trabalhava como supervisora, substituindo na região da Moca, ali da Vila Prudente. Que maravilha, Vila uma vida Alpina. toda na educação. Mas tem um projeto que eu estou sabendo que você fez, foi com o SESI, é isso? Não, eu não fiz. Eu participei dele. Você participou dele? Da Fala pra gente primeira isso. turma. O ministro era o Anísio Teixeira, e ele tinha uma paixão por um determinado trabalho, que era o que fazer com a criança que saísse do grupo escolar, naquele tempo, e não ia continuar os estudos. Ele tinha que aprender alguma profissão para que houvesse continuidade, que ele não saísse para a rua sem nenhuma. Então, o Senai tinha um curso vocacional, o Senai fechou o curso vocacional, mas com a condição que o Estado abrisse um curso vocacional. No início chamou-se o curso vocacional. E preparou professores, preparou a primeira turma para montar essa escola, que foi a modelo na ocasião. E depois nós que fizemos a primeira turma, fomos formando as turmas que se seguiram. Tivemos essas escolas que depois chamou-se de 5ª e 6ª série, chamou curso vocacional, ensino primário complementar. No tempo foi mudando de nome, até que infelizmente depois, sei lá, é bom nem falar, mas houve aí fechou-se todas as escolas. Uma judiação, porque era muito bom ver a criança que não ia continuar. Aí nós dávamos aula teórica, como se fosse uma 5ª série, 5º ano, né, preparatório. Dávamos aula, a parte teórica, e as aulas na oficina. E tínhamos máquinas realmente como tinha o Senai naquela ocasião, no vocacional. Era arco de serra, não era arco de serra, não, era serra tico-tico, a máquina de serra circular, máquinas até perigosas que a gente trabalhava com isso. Mas o garoto, a menina, saía de certa forma com uma profissionalização. Saía porque ele não aprendia só uma coisa. Era como vocacional, ele aprendia trabalhos em cerâmica, tínhamos forno para cerâmica, toda a ferramenta, as bancadas, cerâmica, madeira, metal, couro também, aprendia. Isso foi em que época? Em que ano mais ou menos, Vani? 57, 59. 58, 59, foi até 61, 62, mais ou menos. Você agora está aposentada, mas em razão de estar aí como professora, presidente de uma associação de professores aposentados do Magistério Público, né, do Estado de São Paulo, você tem uma noção do que acontece hoje. Como é que você compara a vida do professor daquela época e o que acontece com o professor hoje? Como é hoje a vida do professor comparativamente àquele momento? É totalmente diferente, porque inicialmente eu acho que o respeito que se tinha à figura do professor era muito grande. Então, logicamente, o professor era tido como um ser assim especial, porque os pais admiravam que o filho ia ser ensinado, aquelas pessoas que iam ensinar os filhos, né? Então era muito respeito. Eu acho assim, infelizmente o mundo mudou, não é só o professor que mudou, né?
toda a vida, tudo é diferente, mas eu acho que essa falta de respeito que eu vejo, mesmo o ensino, a educação, que é o professor, os pais entregavam a criança na escola para serem educados, né? Achavam que não era só para aprender a ler e escrever, também educação. Muita coisa eles achavam que a gente teria que dar e a gente dava sempre, né? O professor sempre passava alguma coisa. Mas infelizmente podemos agora dizer assim, não. havia uma parceria entre professor e pais maior do que tem hoje? Eu acredito que sim, acredito que sim. Porque, não que não houvesse pais também que brigavam com o professor que brigava, porque todo mundo, nem todos estão satisfeitos, mas eu acho que a satisfação era maior naquela época, o respeito era maior. Agora parece que se espera que o professor faça um milagre que ele não tem condições de fazer no momento. Então não existe mais esse milagre. Naquela ocasião tudo vinha naturalmente, agora já não, toda a situação, toda a sociedade é diferente. Falamos dessa diferença do professor. A diferença na educação, de lá para cá, qual é essa diferença? O que houve para melhor, segundo você, e o que houve para pior nessas mudanças do caminho da educação no Brasil? O que houve de melhor são os instrumentos que se tem agora, né? Então, dispõe-se de muito mais coisas. Antigamente era só caderno, lápis, borracha, caneta, lápis de cor, uma régua quando tinha, quando a gente não comprava para ajudar também. Mas era poucos objetos e pouca... Estava muito restrito ali, agora não, agora com televisão e tudo mais, computador, agora o mundo se abriu, o mundo todo, não foi só o local, o mundo todo. Naquela ocasião eu conhecia quase que só aquela região ali onde trabalhava, o bairro aqui em São Paulo, ou no interior ali pequeno. Agora você vê tudo, conhece tudo, veja aí. Pois é, mas com toda essa mudança, o que se ouve no geral é que a educação... o aluno está saindo menos preparado do que saía naquela época. Especialmente se a gente fala assim, língua portuguesa, o aluno está muito mais despreparado do que naquela época. É o que se ouve por aí, isso é verdadeiro? E por quê? Eu acho que essa mudança, houve desinteresse, o aluno já não leva mais tão a sério com tantas outras coisas. Agora eu fico imaginando, é uma coisa que eu penso aqui comigo, como é que o aluno vai aprender a escrever se ele escreve no computador tudo abreviado? Será que ele vai saber escrever realmente a palavra? Será que quando ele lê, ele vai saber exatamente o que ele está lendo? Não sei, infelizmente eu não tenho assim agora como me basear para falar, para comparar, porque eu não sou professora, eu estou fora do sistema, mas eu tenho 2 netas, uma já formada em faculdade e a outra indo agora para o colegial. Mas eu vejo a diferença, eu me lembro, a Zilda era alfabetizadora e é uma coisa que a gente aprendia, ensinar como que se pega no lápis para escrever. Era um detalhe assim, mínimo. Quando eu vejo uma pessoa escrevendo que não sabe nem pegar, eu fico imaginando como é que essa pessoa pode escrever corretamente, não só a palavra certa, mas que seja legível que ela está escrevendo, se ela nem pegar na caneta, no lápis direito, ela sabe. Ainda com o computador nem vai precisar, né? A vida do professor melhorou ou piorou? Como era financeiramente a vida do professor? Você falou do respeito que o cidadão tinha pelo professor e que hoje parece que mudou muito, né? Mas financeiramente, o professor vivia melhor antigamente, na sua época? Vive melhor agora ou agora tem uma vida mais problemática financeiramente, com as questões salariais? O que acontece?
Olha, vive mais problematicamente, muito mais difícil agora. Relembrando, gosto de citar as pessoas, a Jandira, que começou um pouco antes do que eu, ela fala assim, no meu tempo dela, que é só um pouquinho mais que eu, um professor ganhava igual a um juiz, que é quem ganha bastante. Só que naquele tempo não se tinha, só tinha um adicional a cada 5 anos. Depois foi se criando promoções e tanta coisa que o salário base acabou ficando pequenininho e com a esperança de que vai fazer uma promoção, vai ter isso, ter aquilo, mas acaba encolhendo, porque as leis vão sendo mudadas. Deu para eu sentir nesse tempo todo que eu estou na educação, que eu acompanho, pelo menos faixa salarial, o quanto o professor perdeu. Então, com isso perde a educação, porque o professor, as pessoas não querem mais se interessar em ser professor, para ganhar tão pouco. Logo vai procurar alguma outra profissão que ele possa ganhar bem melhor. É lógico que a gente tem que sobreviver e ninguém quer Isso faz parte da vida, Vamos né? na prática. Hoje um professor, um juiz de direito, inicia com um salário por volta de R$20 mil. Um professor inicia com que salário? Posso falar? Eu tenho 6 adicionais, sexta parte, quase que eu não ganho isso num ano. Nossa, assustador. Não só o professor na ativa decaiu, o aposentado então piorou muito mais. Esse então, por isso existe, para você ver, por que a Associação de Professores Aposentados cresceu tanto de repente e tem tantos sócios. Exatamente, nós não estávamos aposentados e inventamos, vamos fundar uma associação? Não foi assim. Não era nossa intenção, era usufruir de um descanso que a aposentadoria oferece. Só que logo após a nossa aposentadoria, foi exatamente nessa época, acharam que o professor aposentado ganhava muito e começaram a fazer diferença, dando gratificações para o pessoal da ativa, que não era estendido aos professores aposentados. E aí é lógico, um ou outro fala daqui, vão se comunicando e se insurgindo contra essa situação e vão formando os grupos e no fim acabou fundando a Associação de Professores Aposentados e que está aí até hoje lutando com essa diferença que se acentua cada vez mais. Se um professor que começa a ganhar pouco, imagine um aposentado que já você já praticamente falou da luta salarial. Qual é a principal luta e qual é o caminho que a Pampesp está pensando para os professores aposentados? Olha, a nossa luta, na realidade, é sempre acompanhar tudo que surge para o professor ativo e inativo e o que o inativo deixa de receber. O que ele perde, o que ele deixa de receber. Então, se nós nascemos nessa luta, nós vamos continuar. Só que, infelizmente, agora a gente acrescentou uma outra luta que não tinha antes. O pagamento pelo SPPrev, né? Isso aí já não é magistério, mas... É a previdência dos servidores públicos do Estado de São Paulo, onde os professores também estão incluídos. Exato. E por onde recebem. Que recebia pela Secretaria da Fazenda, pela Prodesp, que passou a ser pelo SPPrev. O SPPrev piorou a vida dos professores aposentados? Muito. Até a aposentadoria, quem quer se aposentar, tem muita dificuldade. Com relação a professor, tem. Eu até já criei um jargão aí, que eu acho que alguém que ouvir vai me matar, mas eu acho que o SPPrev foi fundado para inventar novas regras para leis antigas. Como interpretar leis antigas, que é uma lei que foi a vida inteira, lá de 68, sempre teve a mesma interpretação, agora passa a ter uma nova interpretação, para dificultar do pessoal da ativa para se aposentar.
Então, as dificuldades aumentam, com tudo isso não é nada, não existe nenhum atrativo para alguém seguir a carreira do magistério. Perspectivas para 2014? Muita luta, muita luta, muita luta que vem aí. Muita luta. Porque nós tivemos um prejuízo muito grande em 97, de uma lei que foi feita e prejudicou tremenda. Basta ver que tudo que um professor progrediu a vida inteira, essa lei tirou, jogou o professor na estaca zero. Nós temos lutado, entra ano, sai ano, na Assembleia, com o secretário da Educação, com as autoridades, secretário de Gestão. Em todos os caminhos nós já trilhamos. Para chegar até o governador também não é fácil, tentamos até. Mas é uma luta, quase que eu diria até o momento, inglória. E isso nos faz, assim, cada vez mais com desejo de lutar contra essa injustiça. Porque a injustiça sempre marca, magoa e realmente revolta. Então, se a Pampesp nasceu de uma injustiça contra professores aposentados, ela vai continuar nessa luta. Só vai morrer a hora que tudo estiver em paz. Conversamos no nosso programa de hoje com a professora Vali Ferreira Luman de Jesus, presidente da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo. Vali, que foi professora primária, secundária, coordenadora pedagógica, diretora de escola, supervisora de ensino e agora está aí na luta com os professores aposentados do Magistério do Estado de São Paulo. Fiquem agora com o nosso noticiário. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Comissão Consultiva Mista do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, discutirá, no âmbito de suas entidades participantes, a minuta do projeto de lei que pretende atualizar a legislação sobre o IANSP. Segundo Silvio Miceli, presidente da CCM IANSP e diretor desta federação, a ideia é entregar uma contraproposta à administração do IANSP até o próximo dia 10 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 11 4573 8940. Ainda sobre o IANSP, o Instituto oferecerá aos seus usuários, portadores de diabetes, cursos com orientações sobre a doença. O Grupo de Atenção ao Diabetes do Hospital do Servidor Público Estadual, administrado pelo IANSP, divulgou seu calendário de palestras para 2014. Os interessados podem escolher por uma das duas datas disponibilizadas por mês e se inscrever gratuitamente pela Central de Atendimento IANSP. Telefone 11 5573 7001, pelo site do Instituto www.iansp.sp.gov.br, na especialidade endocrinologia, ou na sala 425, no quarto andar do prédio dos ambulatórios do Hospital do Servidor, Rua Borges Lagoa, 1755. Profissionais como médicos, nutricionistas, assistentes sociais e enfermeiras vão orientar os participantes sobre os tipos de diabetes, as complicações, tratamentos, prevenções e recomendações nutricionais. Os encontros acontecem sempre às quintas-feiras, das 8 às 12 horas, na sala 478, no quarto andar do hospital. O paciente deve estar alimentado, tomar medicação normalmente e pode trazer acompanhante. As primeiras palestras acontecem no Hospital do Servidor nos dias 6 e 20 de fevereiro. A Secretaria da Segurança Pública criou um aplicativo para smartphones que vai facilitar o acesso da população à polícia.
O aplicativo Unidades Policiais de São Paulo foi desenvolvido para auxiliar os usuários a encontrar as quase 4.000 unidades policiais do Estado, como delegacias da Polícia Civil e batalhões da Polícia Militar. Por meio de um mapa e localização via satélite, o usuário irá encontrar a unidade mais próxima e checar informações como endereço, telefone e e-mail. Assim, um usuário que eventualmente seja vítima de um crime, com o aplicativo terá mais facilidade para localizar rapidamente a unidade policial mais próxima. O aplicativo, ainda em versão beta, funciona com o sistema operacional Android até a versão 4.1.2, tanto para smartphones como para tablets, e pode ser baixado gratuitamente pelo site da Secretaria da Segurança Pública no endereço www.ssp.sp.gov.br. Cidadania e Serviço Público, há 15 anos no ar, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato, você liga para 11 3104 3836, manda mensagem para o e-mail fespesp@fespesp.org e visite o nosso site no endereço www.fespesp.org. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet. Clique no link Fespesp na TV em nosso site e assista o programa em qualquer lugar do mundo. Uma boa noite e até o próximo programa.